Bom dia, irmãos. Vamos tomando lugar. Vamos começar mais uma EBD. Sentando, se acomodando. Mais um domingo, graças a Deus. E como é bom nós estarmos aqui. Para ter esse tempo, um tempo de aprendizado, um tempo de conhecimento, um tempo de trazer à memória algumas coisas que são bem verdadeiras e já estão, com certeza, bem sedimentadas na nossa mente, mas sempre é bom nós lembrarmos dos ensinamentos que Tiago tem nos dado durante essas lições, que, na verdade, nós já tivemos 13 lições, estamos indo para a 14ª agora, e tem sido um tempo muito, muito bom. Os irmãos estiveram comigo aqui no último domingo, e hoje eu estou novamente, né, com vocês. Nosso pastor precisou fazer uma viagem, está em Manaus, então hoje nós estamos substituindo o pastor aqui na EBD, junto com o Rendo, junto com o pastor Gideão. Então a gente tem ajudado o pastor Joveci nessa caminhada aí, nesse momento que ele tem precisado estar ausente por conta, os irmãos sabem, que a dona Diva, a mãe da Leila, está lá em Manaus, passando por um período de recuperação, então o pastor foi lá visitá-las. E para nós começarmos a EBD essa manhã, eu vou pedir que a Ingrid nos eleve a Deus em oração. Eu acho que o pessoal ficou meio assim, eu fiquei procurando. O pessoal aqui só faltou desmaiar. Dani ali, né, mas assim. Tá bom? Então, Ingrid, que tu possas orar, pedindo a Deus que Ele esteja nos ajudando e esteja no comando de tudo aqui. Amém. Pai querido, muito obrigada por este dia, Senhor. É graças à Tua grande fidelidade que nós não somos consumidos. Deus, Tu tens sido grandioso em misericórdia conosco, grandioso em perdoar os nossos pecados, Senhor Deus. Neste momento nós queremos Te pedir para que o Senhor abra os nossos corações, porque nós mesmos não faríamos isso. Nós queremos ouvir a Tua palavra, ouvir a Tua voz. Te peço para que o Senhor coloque as palavras na boca do irmão Cédric, para que ele venha nos abençoar com as Tuas escrituras, Paizinho. Obrigada por todos os irmãos que chegaram até aqui. Em nome de Cristo Jesus que eu oro. Amém. Então, no último domingo, nós tivemos a oportunidade. Na verdade, o capítulo 4 ele vem há 2 domingos atrás, né? O pastor Joveci deu a primeira parte, eu peguei a segunda parte, agora nós estamos na terceira sessão desse capítulo, que eu acredito que, assim, eu leio sempre, acredito que seja uma pregação de Tiago para aquela igreja. Então ele vai desenrolando os tópicos, e agora ele está na terceira sessão do capítulo, que é do verso 11 ao verso 17. Tá certo? Então já peço que vocês abram as suas Bíblias aí no verso 11 do capítulo 4 de Tiago. Nós vamos ler, daqui a pouquinho nós leremos até o versículo 17. E na semana passada nós falamos um pouco aqui como podemos desenvolver uma vida cristã que esteja centrada numa igreja saudável, numa vida cristã saudável. Então identificamos alguns sintomas que aparecem quando nós não estamos desenvolvendo uma vida espiritual saudável, e logo em seguida Tiago dá uma série de instruções. A gente até falou aqui muito da ideia de remédio, ele dá uma série de remédios para quando nós estamos desenvolvendo esses sintomas, né? E aí nós tivemos um tempo muito bom aqui no domingo passado, e hoje eu tive a felicidade de continuar, né? E aí calhou de nós estarmos hoje falando sobre o controle da língua, né? Então a mensagem ou o título porque por ser uma revista que tem um fundamento de fazer uma exposição do texto, a mensagem que Tiago está pregando aqui, que é o título da nossa EBD, é controle a sua língua.
E aí eu fiquei, puxa vida, eu vou falar de controle da língua, mas é muito importante. Por quê? Porque se vocês... A gente já começa com a palavra hoje, a gente já começa lendo um pouco, mas se vocês voltarem... Por isso que eu digo que é uma sessão. Eu acredito que Tiago estava falando dentro de uma mensagem. Se vocês observarem o verso 4 de Tiago, quem está já com a Bíblia aí, 4:4, por favor. Antes da gente ler o texto de hoje, a gente vai voltar um pouquinho para posicionar dentro de uma... relembrar um pouco, e aí nós vamos já começar a falar da língua. Tiago 4:4. Adúlteros, vocês não sabem que a amizade com o mundo é inimizade com Deus? Quem quer ser amigo do mundo, faça inimigo de Deus. Então, só para relembrar, Tiago estava falando que aqueles irmãos eles estavam tendo uma amizade com o mundo. O mundanismo ele estava muito real ali na vida daqueles irmãos. Então ele estava dizendo, olha, vocês aí, prestem atenção. Essas amizades de vocês com as coisas que te distanciam de Deus, ela é adultério. Lembra que a gente conversou no último domingo? Sobre quando Tiago chama esses irmãos de adúlteros, ele justamente está dizendo, olha, vocês estão tendo um relacionamento que era para vocês terem com Deus vivo, com o Deus de vocês, com outra que não é Ele. Inclusive... Vocês lembram que a gente, só destacando e lembrando, que a gente falou, vocês estão tendo um relacionamento com o inimigo de Deus, que é o mundo. Né? Então, além de vocês estarem adulterando, aquela pessoa ou aquelas práticas que vocês estão tendo, elas são práticas que estão sendo tidas com um inimigo de Deus. E a gente usou aquele exemplo, né, de que se você estivesse casado... ou que Deus o livre passasse por um processo desse e tivesse que passar por um processo de adultério, esse adultério seria com o seu inimigo. E isso é muito duro, Tiago falando. É muito duro. E aí eu só trago o versículo 4:4 para a gente lembrar disso. Aqueles irmãos, eles estavam... sendo instruídos, sendo advertidos, justamente por conta disso. Porque Tiago, provavelmente, na congregação, estava observando que existia uma amizade, existia um flerte, existia um namoro com as coisas do mundo. E aí, a partir do verso 11, ele vai dar algumas instruções justamente para que a gente possa resistir a essas situações e ter uma orientação melhor. Então, o destaque aqui, meus irmãos, nós vamos ler agora do versículo 11 ao versículo 17, e depois vamos meditar com muita atenção no que Tiago está nos alertando nesse trecho, nessa sessão do capítulo 4 de Tiago. E vocês podem acompanhar aí, eu vou ler aqui, e depois nós vamos começar a conversar um pouco sobre o que está escrito. Então diz o seguinte: irmãos, não falem mal um dos outros. Quem fala contra o seu irmão ou julga o seu irmão, fala contra a lei e a julga. Quando você julga a lei, não a está cumprindo, mas está se colocando como juiz. Há apenas um legislador e juiz, aquele que pode salvar e destruir. Mas quem é você para julgar o seu próximo? Ouçam agora, vocês que dizem: hoje ou amanhã iremos para esta ou aquela cidade. Passaremos um ano ali, faremos negócios e ganharemos dinheiro. Vocês não sabem o que lhes acontecerá amanhã, que é a sua vida. Vocês são como a neblina que aparece por um pouco de tempo e depois se dissipa. Ao invés disso, deveriam dizer: se o Senhor quiser, viveremos e faremos isto ou aquilo. Agora, porém, vocês se vangloriam das suas pretensões. Toda vanglória como essa é maligna. Pensem nisso, pois quem sabe que deve fazer o bem e não faz, comete pecado. Então, a divisão aqui vai ser feita, o autor da revista ele faz essa divisão, então nós vamos dividir verso 11 e 12, e depois a partir do verso 13 até o 17. E ele fala, e há muitas instruções e muitos desafios para nós aqui, enquanto igreja, e ainda conversando um pouco sobre a introdução, eu coloquei ali os
os dois pontos que são destaques aqui. A primeira parte, como eu falei, ele vai dividir em duas sessões. A primeira parte do verso 11 e 12, ele vai falar do uso da língua. E na segunda parte ele vai falar sobre a autossuficiência humana, quando nós achamos que podemos coordenar as nossas vidas, quando nós achamos que ela está no nosso controle, quando nós vivemos independente ou tentamos viver independente de Deus. Então, esse trecho, do verso 11 ao verso 17, ele vai trazer esses dois grandes ensinamentos para a gente. Como eu tenho usado a minha língua, e será que eu não tenho sido ou querido ser uma pessoa, ou um crente, ou um cristão independente de Deus, que se acha autossuficiente, que vai tomando essas decisões pensando que está no controle de tudo, esquecendo que há um Deus que controla e sustenta todas as coisas. Então Tiago estava advertindo aqueles irmãos daquela época, e isso parece que ele está falando agora no século 21 para nós, sobre quanto muitas vezes nós achamos que somos autossuficientes e que podemos viver a nossa vida de qualquer jeito, né? E aí ele fala que esse falar mal, no primeiro verso ali no 11, que ele fala sobre quem usa a língua para falar mal do irmão, ou aquele que fala um do outro, aquele que difama, aquele que calunia, aquele que muitas vezes fala meias verdades a respeito de determinados assuntos, principalmente da vida de outras pessoas. As pessoas se acham, ele se acha tão dono de si, tão prepotente, que ele se coloca no lugar de Deus. Por quê? Porque ele se dá, ou ele acha que ele pode desobedecer à lei de Deus. Então Tiago está falando sobre isso, quanto ao uso da língua. E no segundo ponto ali, que é a autossuficiência, eu até errei ali, tinha um hífenzinho, me desculpem ali, mas achar que podemos controlar nossas vidas a despeito do que Deus já tem planejado para fazer na nossa história, vivendo uma vida como se Deus não existisse, e o principal de tudo isso, quanto à autossuficiência humana, é que a gente acha que pode viver independente de Deus, e a gente insiste em viver dessa forma. Muitos insistem em achar e pensar que Deus está distante, lá no céu, sem olhar para mim, sem se preocupar comigo, e eu, por achar que Ele está distante, vivo a minha vida de qualquer jeito ou da forma que eu acho melhor. Então, esses dois pontos, nesse trecho do verso 11 ao verso 17, são os quais a gente vai dar ênfase na lição de hoje, na mensagem de hoje que Tiago está nos ensinando aqui no livro, no capítulo 4. Então lembrem sempre disso, como eu tenho usado minha língua. E o segundo ponto será que eu não tenho achado que sou autossuficiente, que eu posso viver independente de Deus? Será que, inclusive, eu não tenho insistido em viver assim? Que é o pior. Tenho sido teimoso. Então, Tiago vai nos ensinar com esses versículos, esses 6 versículos, que nós podemos fazer diferente. E nós vamos agora, meus irmãos, conversar um pouco sobre a primeira parte, que é do verso 11 ao verso 12. Eu vou repetir e a gente vai parar para observá-los com um pouco mais de carinho, um pouco mais de detalhe. O 11 e o 12. Irmãos, não falem mal um dos outros. Quem fala contra o seu irmão ou julga o seu irmão fala contra a lei e a julga. Quando você julga a lei, não está cumprindo, mas está se colocando como juiz. Há apenas um legislador e um juiz, aquele que pode salvar e destruir. Mas quem é você para julgar o seu próximo? Então, o primeiro ponto aqui, para a gente considerar, e o autor da lição ele destaca bastante isso, é que Tiago começa um pouco diferente esse trecho. Ele começa diferente. Se a gente observar o que o Esdras falou lá no verso 4, naquele outro texto, ele começa chamando os irmãos de adúlteros. Né? As pessoas, na verdade, ali de adúlteros. Todas aquelas pessoas que estavam escutando ali. Há um outro texto que ele vai falar pecadores. Dentro dessa mesma mensagem. Mas agora ele chama de irmãos. Ele fala assim, irmãos, não falem mal um dos outros.
Ele estava falando para irmãos, pessoas que estavam escutando, pessoas da igreja dele, pessoas que falavam, inclusive, eu acredito, mal um dos outros. Ele estava dizendo, olha, não façam isso. Entre vocês, por favor, não façam isso. E eu lembro que eu falei lá em Tiago, o bom da carta é que ela vai ou desse capítulo é que ele vai se conectando. Como eu falei, ele fala de pecadores, Tiago 4:8, ele vai falar pecadores. E aí ele diz, olha, irmãos, e isso nos dá a ideia de um relacionamento diferente. Eu tenho 7 irmãos. Tenho 7 irmãos. E a gente tinha um relacionamento de irmãos, né? Muitas vezes a gente discutia, mas a gente se ama muito, porque graças a Deus todos ainda estão vivos. O corpo de Cristo, a família de Cristo, ela nos dá a oportunidade de nós termos e compartilharmos esse amor entre irmãos, como comunidade. E Tiago está dizendo aqui, olha, vocês, na comunidade que vocês vivem, na igreja que vocês vivem, por favor, não falem mal um do outro. E aqui a palavra que é usada lá no original, ela está falando que é uma murmuração a respeito de alguém. É principalmente essa murmuração ou esse falar mal de alguém que Tiago está falando nessa primeira parte do versículo aí, é uma maledicência. Eu falo de alguém ou falo de forma a caluniar, difamar, na ausência daquela pessoa. Não é como se eu pegasse a minha irmã, eu tenho uma irmã que se chama England, tenho uma irmã que se chama England, não é se eu chamasse a England e falasse na cara dela algumas coisas como minha irmã. Mas se eu chamasse o Kaique aqui e eu começasse a falar mal dela. Então ele está dizendo assim, olha, vocês têm falado dos irmãos de vocês para outras pessoas na ausência deles. Isso é esse falar mal que Tiago destaca aqui. E ele é uma murmuração. E o pior, meus irmãos, é que essa maledicência, esse falar do outro irmão, sem ele poder se defender, tem mais um detalhe. É na ausência da pessoa. A pessoa nem pode se defender e muito menos ela está presente. Estava acontecendo isso ali. E Tiago está dizendo para as ovelhas, eu acredito, ou para os irmãos que estão ali, ele está dizendo, olha, não façam isso. Não falem mal uns dos outros. Porque isso transgride a lei de Deus. Isso ofende assim, ao que ele nos ensinou na palavra. Ali era maledicência mesmo, era calúnia. E era calúnia dessa forma que eu disse, na ausência da pessoa e a pessoa sem poder se defender. E nós prestamos atenção no decorrer de toda a palavra, que a calúnia ou a difamação ou esse falar mal do outro na ausência dele, ele é um pecado que ele vem sendo alertado e dito que há uma preocupação em se observar quando se está fazendo isso. E aí nós vamos começar a varrer um pouco a palavra e mostrar como a calúnia ela é condenada na palavra de Deus. Como ela é colocada como um pecado bem, bem sério. E nós vamos observar isso. Já vou pedindo aqui para os irmãos que nos ajudam com a leitura, para abrir lá em Salmos 50, 20. E aí se você puder anotar, ou se você puder... Então a gente está bem ali, evitando o pecado da maledicência. O que é a maledicência? É justamente isso. Eu falo de alguém, eu calunio alguém, eu difamo alguém na ausência dessa pessoa e principalmente eu não dou a oportunidade dela se defender. Era basicamente isso que estava acontecendo ali. E aí está totalmente associado com o que a gente falou lá no início, na primeira parte, o uso da língua. Para eu difamar alguém, ou para eu falar alguma coisa, ou caluniar, eu preciso usar minha língua, eu preciso usar palavras. Tá, ok? Salmo 50, 20. Aí o próximo já pode abrir lá em Salmo 101, 5. O próximo, Romanos 1, 30. O próximo, 2 Coríntios 12, 20. E o próximo, 1 Pedro 1:1. Mas vai devagar. Pode começar com Salmos 50, 20. Tá bom, Iron? Por favor. Salmos 50, 20.
Deliberadamente você fala contra o seu irmão e calunia o filho de sua própria mãe. Então ele está dizendo, olha, deliberadamente você fala contra o seu irmão. Você fala porque você quer. Você fala de graça. Você fala sem, inclusive, às vezes, lhe provocar. Sabe aquela pessoa que fala, às vezes, até ela quer falar, ela não sabe muitas vezes o que falar, ela se perde com as palavras e para acabar de inteirar, ela ainda fala mal dos outros. É isso que ele está dizendo. De própria vontade, de deliberadamente, aquela pessoa começa a difamar a outra. Salmo 101:5. Farei calar ao que difama, o próximo às ocultas. Não vou tolerar o homem de olhos arrogantes e de coração orgulhoso. Só repete pra gente, por favor. Farei calar ao que difama, o próximo às ocultas. Olha só, farei calar o que difama o próximo às ocultas, né? Ele está dizendo, olha, aquele que fala sem a pessoa estar presente. Continua, Esdras. Termina pra gente. Não vou tolerar o homem dos olhos arrogantes e de coração orgulhoso. Então ele está dizendo, olha, esse cara que fala dos outros sem ele poder se defender, ele está dizendo, olha, você é tão arrogante, você tem os olhos arrogantes, você vive uma vida arrogante, eu não vou tolerar. Diga lá, por favor, Romanos 1:30. Só para a gente ir anotando, para perceber que ao longo das Escrituras, ao longo do que a palavra é revelada, esse era um pecado que ele era, eu posso usar a expressão recorrente, né? Ele está acontecendo lá atrás e ele vem acontecendo de novo aqui em Tiago, ele está alertando e ele pode acontecer no nosso meio. Então Tiago está dizendo, olha, fiquem alertas. Kaique. Caluniadores, inimigos de Deus, insolentes, arrogantes e presunçosos. Inventam maneiras de praticar o mal, desobedecem a seus pais. Caluniadores, né? Ele casa, a palavra casa com a mesma palavra usada, Paulo está usando a mesma palavra que é usada lá por Tiago. Maledicente, aquele que fala mal do outro. 2 Coríntios 12:20. Lá na igreja de Coríntios, uma igreja que sempre ela é destacada pelos vários problemas, pelos vários pecados que ocorriam no seu meio. Pois temo que, ao visitá-los, não os encontre como eu esperava, e que vocês não me encontrem como esperavam. Temo que haja entre vocês brigas, invejas, manifestações de ira, divisões, calúnias, intrigas, arrogância e desordem. Então, olha só, Paulo está falando para ele, olha, eu vou visitar vocês, não sei quando, mas eu tenho escutado que aí no meio de vocês há toda essa bagunça que o Max falou. Inclusive, a calúnia no meio de vocês, uns falando mal dos outros. Paulo estava chamando a atenção aqui novamente. E aí, para fechar, Pedro vai falar lá em 1 Pedro 1:1, por favor. Pedro, apóstolo de Jesus Cristo, aos eleitos de Deus, peregrinos dispersos no Ponto, na Galácia, na Capadócia. Só um pouquinho, acho que é 2 Pedro, deixa eu só confirmar aqui. Não. Perdi aqui porque 1 Pedro, não sei se está combinando aqui, meus irmãos. Não sei se eu copiei correto. Só um pouquinho. Mas Pedro também vai... Não, na verdade, eu perdi aqui Oi? Pois é, eu acho que eu não coloquei correto aqui, acabei não passando, mas ele vai falar justamente isso, que também lá no meio daqueles irmãos... 2:1, né? É o contrário, 2:1. Então é 2:1. Muito obrigado, Dani. 2:1. 1 Pedro 2:1. Portanto, livrem-se de toda maldade e de todo engano, hipocrisia, inveja e toda espécie de maledicência. Pronto, maledicência. Era aqui que eu queria parar. Então nós estamos vendo que durante toda a palavra de Deus, o pecado da calúnia, da maledicência, que é justamente o que ele pede para a gente evitar ali, quando a gente usar a nossa língua, ele vem sendo repreendido todo o tempo. Todo o tempo. E ele diz que é para nós evitarmos, porque isso é uma murmuração. É o pecado daquelas pessoas que sabe que se reúnem naqueles pequenos grupos e assim há algumas igrejas e situações em que acontece isso, em que as pessoas fazem circular de forma incorreta conversas ou maledicências sobre os outros, entendeu? E que não vai edificar em nada a comunidade cristã, a igreja de Deus.
Eles se juntam para fazer uma coisa que a Bíblia justamente condena, um pecado que é um pecado terrível. E ela não é uma coisa... E olha só, meus irmãos, outro destaque que é importante aqui. Às vezes não são mentiras. É bom a gente lembrar disso. Às vezes não é mentira. Às vezes é verdade. Só que sabe qual é o problema? É que aquela verdade, ela não é para ser disseminada. Ela não é para ser divulgada. Principalmente, aquela verdade deve envolver só aquelas pessoas que têm que saber daquele assunto. Mas há muitas vezes no meio da igreja e pessoas que têm aquela vontade de querer saber de tudo. E há situações em que não é para você saber. Então, se você, em primeiro lugar, não sabe a verdade inteira. Segundo lugar, se não faz parte ou não está lhe atingindo aquele problema, ou aquela verdade, ou aquela meia-verdade, não se junte para falar a respeito de alguém. Ainda que seja verdade. Porque é isso que Tiago está dizendo aqui. Quando eu falo mal, eu transgrido o que a gente vai avançar daqui a pouquinho. Uma das leis de Deus. Então, o chamamento aqui é, puxa, controle a sua língua. Cédric, controla a tua língua. Irmãos, controlem a sua língua. Pense sempre nisso. Tiago está falando assim, olha, quando vocês começam a falar, a murmurar uns sobre os outros, isso é ruim. Isso faz mal à comunidade. E se vocês observarem a capa da nossa revista e o tema, eu sempre volto no tema, ele vai falar, olha, nós precisamos desenvolver maturidade. E maturidade justamente é isso. A gente perceber que há alguns assuntos que devem ser tratados. Não estou dizendo aqui, e a gente vai falar um pouco disso, de que não, a gente não precisa tratar algumas situações, eu acredito que precisa ser tratado. Inclusive, eu acredito, e é uma das marcas da nossa igreja, que há necessidade, inclusive, de disciplina, tá certo, sobre essas situações. Mas, se você não faz parte, se você não está no contexto, por favor, a gente deve evitar, como está falando aqui, todos esses irmãos que deixaram, inspirados pelo Espírito, deixaram escritos. Tiago está falando isso para a igreja dele, e graças a Deus nós temos a oportunidade de escutar isso hoje aqui. A maledicência, ela causa danos. Ela causa danos dentro da igreja. Quantos problemas poderiam ser evitados se as conversas não tivessem avançado por quem não tem nada a ver com aquilo? E chegado muitas vezes distorcidas. Tem aquela brincadeira de criança, né? Telefone sem fio, né? Você começa a falar uma coisa, quando chega lá no final é outra completamente diferente. Então não deveria ter nem começado. Tiago está dizendo, não falem mal. Olha a maledicência. Fiquem ligados quanto a isso. E quando nós incorremos nesse pecado, automaticamente nós estamos dando oportunidade ao acusador, ao diabo. Nós estamos dando oportunidade. E aí ele, já falamos aqui na última lição justamente sobre o que nós devemos fazer. Nós devemos resistir a ele. Resistir ao diabo. Né? E isso não edifica de forma alguma o corpo de Cristo. E que, na verdade, aumenta a discórdia e a confusão no seio da igreja. E quando nós agimos assim, não estamos agindo com maturidade, como eu falei ainda agora. Quem tem maturidade percebe que esse ensinamento é para você e o põe em prática, que é o mais importante. E esse é um alerta dado lá que serve para agora. Para a gente fechar essa primeira parte. É um alerta dado àquela igreja que fala aos nossos corações hoje. Irmãos, não falem mal um dos outros. Não pratiquem maledicência. Não caluniem os outros. Ele está dizendo, porque isso não agrada a Deus e vai de encontro ao ensino, à palavra dele. É muito gratificante quando nós podemos observar princípios que às vezes são princípios básicos na nossa vida e que a gente deixa de lado por não vasculhar de uma forma mais intensa a Escritura. Mas o nosso texto ele avança e nós não podemos ficar somente nessa parte. Que seria a primeira parte, né, o 11a ali.
Mas nós precisamos avançar. Então vamos avançar aqui, meus irmãos. Vou só posicionar de novo meu Tiago aqui. 11. Quem fala mal contra o seu irmão, fala contra a lei e a julga. Quando você julga a lei, não está cumprindo, mas está se colocando como juiz. Vamos pegar 11b ali que ele diz, ó, quem fala contra o seu irmão ou julga o seu irmão, fala contra a lei e a julga. Quando você julga a lei, não está cumprindo, mas está se colocando como juiz. Quando a gente analisa essa segunda parte do versículo 11, nós já analisamos a primeira parte, em que ele fala o quê? Para a gente deixar o pecado da maledicência, ou deixar de falar mal um dos outros. Quando a gente olha para a segunda parte, que é a parte B, ele vai falar, olha, quem fala contra o seu irmão, ou julga o seu irmão, fala contra a lei e a julga. É muito legal, há uma implicação aí. A primeira parte, ela implica uma consequência que está descrita na segunda parte. Ele diz, olha, perceba, quando falamos mal, nós transgredimos a lei. Essa é a implicação. Quando eu falo mal do irmão, eu transgrido a lei. E aí eu fiquei, o autor é muito, muito bom, porque ele vai falar para a gente, quando a gente transgride a lei, que lei é essa? E aí eu já peço para os irmãos abrirem lá em Levíticos 19, 18. Nós vamos analisar. Porque, com certeza, Tiago era conhecedor do Pentateuco, ele era conhecedor da lei daquela época. E ele está dizendo, olha, quando você fala mal, você transgride a lei. E aí nós vamos agora observar qual é a transgressão, lendo Levítico 19, 18. Não procurem vingança, nem guardem rancor contra alguém do seu povo, mas ame cada um o seu próximo como a si mesmo. Eu sou o Senhor. Mas ame cada um o seu próximo como a si mesmo. Eu sou o Senhor. A lei que está sendo transgredida, quando eu falo mal de alguém, ou quando eu falo mal de um irmão, porque Tiago está falando a irmãos, justamente é essa lei aqui. Eu não amo quando eu falo mal. Eu transgrido a lei de Deus quando eu não falo mal. E Tiago está dando um destaque evidente aqui a isso. Ele está dizendo, olha, quando você fala mal de alguém, quando você pratica o pecado da maledicência, você está indo de encontro diretamente no caminho, no sentido contrário ao que a lei ou o que a palavra está dizendo aqui. O que Levítico está dizendo, olha, ame, não maldiga. Porque quando você maldiz, você não ama e aí você transgride a lei. E é essa lei pura, essa lei, é a lei de Deus. Então, para o judeu, para aquela época de Tiago, era muito claro observar a lei. E a lei, meus irmãos, ela é muito boa. Primeiro que ela nos mostra que nós não conseguiremos nunca, sem Cristo, cumpri-la. Mas principalmente porque princípios são claros e objetivos são deixados nela. E um é esse, ame ao seu próximo. Quando eu maldigo, quando eu falo mal, eu quebro, ou eu transgrido, ou eu cometo um erro, porque eu não estou cumprindo essa lei. Então, logo quando eu desobedeço a lei de Deus, que está expressa na sua palavra, eu, de certa forma, estou sendo arrogante. Porque eu olho para a lei, eu sei o que ela me diz, eu sei o que é para fazer, e eu desobedeço. É isso que ele está falando aqui para a gente. Quando eu digo assim, eu vou falar mal do irmão, vou participar daquele grupo lá que está maldizendo alguém, inclusive na ausência daquela pessoa. Quando eu participo daquilo, eu transgrido a lei. E eu estou dizendo assim, eu não quero obedecer. Só que quase sempre, quando nós participamos, quase sempre assim, não, né, meus irmãos, mas assim, quando participamos dessas situações, a gente acaba esquecendo do ensinamento da palavra, que é muito clara e é muito cristalino. Olha, ame ao próximo. Mas eu prefiro não amar, eu prefiro desobedecer. E quando o Tiago fala assim, olha, quem fala contra o seu irmão ou julga o seu irmão, fala contra a lei e a julga. Eu parei um pouco para pensar, puxa, como é que eu julgo a lei, né? Ou como é que eu julgo o irmão? Porque a gente vai tocar um pouco nesse ponto. Mas a gente vive numa época, não vamos julgar ninguém não. Né? Mas aqui ele está falando assim. E aí eu fui entender. Ele está dizendo assim, olha, quando você desobedece a lei,
Você está olhando para ela e está dizendo, essa lei para mim não serve. Eu estou julgando aquilo. Então, o que eu julgo é o ensinamento que Deus está me dando. Deus está dizendo claramente, amem. Quando eu olho e desobedeço, eu julguei que aquilo não é importante para mim. Que aquilo eu não devo obedecer. Eu tenho orgulho de dizer que aquela lei que Deus, o nosso Deus, deixou para nós, ela não é importante para mim e aí eu posso desobedecê-la. É isso que ele está dizendo aqui. Quando eu julgo a lei e observo, não, essa parte da Escritura, essa parte do ensinamento, eu não vou obedecer. Eu estou julgando que aquela lei para mim não serve. Eu estou dando estou dando clara direção para a minha vida de que a lei de Deus naquele ponto não faz sentido para mim e que ela, inclusive, é errada. Porque eu estou tomando a outra direção. Deliberadamente, eu descumpro o que Deus deixa muito claro que é para eu cumprir. Tiago está dando esse direcionamento aqui. Aí eu fiquei pensando, puxa, como é que é esse negócio de julgar a lei? Aí eu fui começar a observar e prestar atenção. É quando eu não cumpro o que ela diz que é para eu fazer. E quando eu não cumpro, eu fiz um julgamento sobre aquilo ali. E aí Tiago está dizendo, olha, quando você faz isso, você desobedece a Deus, você vai no sentido contrário ao que ele te ordena de forma clara. Inclusive, você faz isso deliberadamente. Você faz isso porque quer. E nesse caso específico, a nossa demonstração clara, quando eu olho para Levítico aqui, que diz que é para eu amar, e eu não amo, eu deliberadamente estou sendo rebelde. Estou sendo insubmisso ao que a lei me ordena, ao que o meu Deus me ordena. E isso estava acontecendo ali. Tiago estava observando isso no meio daqueles irmãos. E aí ele está chamando a atenção deles para isso. Olha, quando vocês falam mal, vocês vão de encontro à lei, vocês dizem que a lei não serve para vocês, vocês não escutam aquela lei que diz que é para você amar o seu irmão, e vocês estão ali automaticamente desobedecendo ordens do nosso Deus. Deliberadamente. Mas o nosso dever, meus irmãos, não é julgar o que Deus tem deixado escrito de forma muito clara. É obedecer. Não é julgar. O que contém, o que está demonstrado de forma clara na palavra de Deus, o nosso papel é obedecer. Não julgar. Eu vou olhar para ver se essa parte aqui faz sentido ou não faz sentido. Eu vou olhar porque isso aqui era lá no Antigo Testamento, agora a gente vive numa outra... Não. Olhe para a palavra, veja o que ela está dizendo para você e obedeça. E obedeça. Tiago está dizendo justamente isso. Se a palavra está dizendo claramente, ame o seu irmão, obedeça. Não traga julgamento sobre o que já está definido por Deus. E era isso que estava acontecendo aqui. Muitas vezes nós nos deparamos com a palavra de Deus e ficamos nesse impasse. Será que eu vou obedecer? Será que não tem uma chancezinha aqui? Não, olhe para a palavra e obedeça. Porque com certeza você terá êxito. E com certeza você dará demonstração do que aquilo que nós falamos no domingo passado. Você dá clara demonstração de que você é submisso a essa palavra. Você é submisso. Você é uma pessoa que entende a vontade de Deus para a sua vida e você se submete a essa vontade expressa de forma clara na palavra dele. Tiago está alertando esses irmãos, está dando uma direção para eles, porque em alguns pontos da caminhada deles eles estavam cometendo deslizes. Eles estavam falando mal dos irmãos. Eles estavam desobedecendo a lei muito clara, uma lei perfeita. Mas para fechar essa parte, eu gostaria que você abrisse, alguém aqui, os irmãos aqui nos ajudassem, em Provérbios 6, de 16 a 19, para a gente deixar uma anotaçãozinha aí no final. Provérbios 6, de 16 a 19, por favor. Há 6 coisas que o Senhor odeia, 7 coisas que ele detesta: olhos altivos, língua mentirosa, mãos que derramam sangue inocente, coração que traça planos perversos, pés que se apressam para fazer o mal,
a testemunha falsa que espalha mentiras e aquele que provoca discórdia entre os irmãos. Então, o verso 19 ele é sinal claro do que Tiago está falando. Há algumas coisas que Deus odeia, não é isso? E há algumas coisas que ele abomina. Eu pedi para ler todo porque são 7 coisas, né? E a 7ª coisa ele abomina, que é o quê? O que semeia contendas entre os irmãos. Mas antes ele vai falar do cara também que profere mentiras, ou que profere testemunho falso. Mas ele odeia a 7ª. E é justamente o que não deve haver, não pode haver no meio da igreja. É a maledicência. O falar mal do outro sem aquela pessoa estar presente. Eu tenho batido bem nessa tecla. Principalmente se você não tem nenhuma relação com aquela situação. E, em segundo lugar, se aquilo não diz respeito a mais ninguém a não ser aquelas pessoas que estão passando por aquela situação. E elas não podem se defender. Então, há algumas coisas que precisam ficar bem claras no seio e no meio da nossa igreja. Da igreja que eu falo, da igreja universal, não a universal lá, né? Mas a igreja universal, né? A igreja de Cristo, o corpo de irmãos, né? Eu ia usar a católica, mas aí ia ficar pior ainda. Então, vamos pensar aqui na igreja como um todo, né? No sentido de, não é porque a gente confunde, né? Mas assim, no sentido universal, do corpo de Cristo. Entende? Porque a gente fica às vezes, muito limitado. Ah, não vou olhar para o irmão dessa forma. Puxa, não é, ele não está dizendo isso aqui. Ele não está dizendo que não é aquele julgamento, que é um julgamento quando você ajuda. Mas ele está dizendo assim, olha, não proceda, não olhe para a palavra de Deus e ache e pense que você pode julgar o que você deve obedecer ou não. Obedeça por completo. Obedeça por completo. Mas a gente precisa caminhar no texto. Então vamos lá, meus irmãos. A segunda parte, deixa eu pegar aqui a minha revista, que é ele coloca, tornando-se observadores da lei. Então, o que fecha nisso tudo? Obedeça à lei. Não discuta com ela. Obedeça o que está escrito na palavra. Não discuta. E aí ele vai para o verso 12, colocando-se no seu devido lugar. É muito bom o texto porque ele vai nos colocando no nosso devido lugar. Verso 12. Há apenas um legislador e juiz, aquele que pode observar e destruir, que pode salvar e destruir. Mas quem é você para julgar o seu próximo? Já no versículo 12, ele vai avançando. Lembra que nós conversamos no início, ele divide essa sessão em 2 partes? Então a gente está finalizando a primeira parte, que ele vai falar do uso da língua e as consequências que são implicadas nisso. E a segunda parte ele vai falar da nossa vida ou quando nós queremos ser autossuficientes. Então, nessa segunda parte, ele vai chamar a atenção para a igreja e para nós, principalmente, de quem é o único legislador e quem é o único juiz. Quem é aquele que criou a lei e quem é aquele que decide o que acontece quando essa lei deve ser aplicada? Deus. Mas ele tira isso de onde? Ele tira lá, como eu falei, lá da própria palavra. Êxodo 24:12. Se alguém puder abrir rapidinho. Êxodo 24:12. Para a gente entender bem do que ele está falando aqui, do que ele está fazendo essa diferença. Que é justamente apenas um legislador e juiz. Então, Deus é legislador e juiz. Ele cria a lei e ele julga a lei. Tá certo? Êxodo 24:12, aí já pode adiantar e abrir Mateus 10:28. Disse o Senhor a Moisés: suba ao monte, venha até mim e fique aqui. E lhe darei as tábuas de pedras com a lei e os mandamentos que escrevi para a instrução do povo. Um único legislador. O que criou a lei, Deus. E agora ele é o único juiz. Mateus 10:28. Não tenham medo dos que matam o corpo, mas não podem matar a alma. Antes tenham medo daquele que pode destruir tanto a alma como o corpo no inferno. Ele está dizendo para a gente, olha, quem vai decidir, quem vai salvar, quem vai realizar tudo é o nosso único juiz, Deus. Ele diz para a gente também, olha, quem deu a lei a Moisés, quem legislou sobre tudo que está contido na palavra é Deus.
Por isso que ele diz, ele nos orienta a não desobedecer. Nós não podemos ser juízes do que está escrito. Nós temos que obedecer, porque quem escreveu é o único juiz. Desculpa, é o único legislador. E nós também não podemos decidir o que obedecer ou não, porque quem é o único que vai decidir sobre todas as coisas, inclusive, lá no final das coisas também, é Deus. Mas eu quero reiterar e dar mais um destaque, que essa é uma prerrogativa dele. Deuteronômio 32, 39, por favor. Se você puder ir anotando, Deuteronômio 32, 39. Eu ainda estou falando do destaque que dá às Escrituras, que Deus é o único juiz e o único legislador. Nós estamos ali, colocando-se no seu devido lugar. Qual é o nosso lugar? Nosso lugar, o nosso papel é obedecer ao que esse juiz e esse legislador já deixou, ponto. Vá lá, por favor. Vejam agora que eu sou o único, eu mesmo. Não há Deus além de mim. Faço morrer e faço viver. Feri e curarei, e ninguém é capaz de livrar-se da minha mão. Pronto. Ele está dizendo, olha, eu sou Deus, eu decido, eu sou juiz, eu faço, e não me questionem, porque eu defini dessa forma. Eu sou soberano. E o nosso papel é submissão a Ele. Percebendo que Ele está e continua sempre no comando de todas as coisas. 1 Samuel 2,6 e depois 2 Reis 5,7. 1 Samuel 2,6 e 2 Reis 5,7. Nós vamos estar falando aqui ainda desse Deus que é o único que pode salvar, é o único que pode destruir a humanidade. Essa é uma prerrogativa dele. E a Escritura vai, vez após vez, reafirmando essa verdade. 1 Samuel 2,6. O Senhor mata e preserva a vida. Ele faz descer a sepultura e dela resgata. Essa é a soberania do nosso Deus. Isso acredito que é a Ana falando, mas ele está dizendo, olha, não fiquem olhando para o que Deus pode fazer. Obedeça a Ele. Porque Ele está e continua sendo soberano sobre todas as coisas. Ele é o único juiz. Ele é o único que pode definir o que fazer ou não. Nós devemos nos submeter a Ele de tal forma a obedecê-lo. 2 Reis 5,7. Assim que o rei de Israel leu a carta, rasgou as vestes e disse: Por acaso sou Deus, capaz de conceder vida ou morte? Por que este homem me envia alguém para que eu o cure da lepra? Desculpa. Vejam como ele procura um motivo para se desentender comigo. Parece que fica lendo assim solto, parece que não tem relação, mas aqui, meus irmãos, é a história quando o rei da Síria, salvo engano, manda Naamã para o rei de Israel. Para o rei de Israel lá e diz assim, olha, eu preciso que você cure esse rapaz aqui. Dessa lepra. E aí o rei de Israel conhece, ele olha e diz assim, meu Deus, esse cara está querendo discutir comigo. Porque quem pode curar, quem pode dar vida, quem pode tirar a vida, quem pode fazer qualquer coisa é Deus. E aí ele se rasga e aí todo mundo já conhece o restante da história. Mas assim, a ideia é essa. Aquela pessoa, aquele homem reconhece que quem está no controle de todas as coisas é Deus. Ele é juiz sobre todas as coisas. E ele está dando claro e nítido destaque a isso aqui na Escritura. Ele está chamando a atenção da gente quando a gente olha para a palavra e pensa em diversar, né? Pensa em ter um coração. É muito bom a carta, eu continuo insistindo, porque ela fala há pouco, ela diz, olha, muitas vezes nós temos um coração que ele fica duvidando, né? Ele fica vagueando, ele fica é um coração dúbio, é uma passada coxa. A gente fica coxeando, né? Será que Deus está no comando? Será que Deus está no comando? Ou eu estou no comando? Será que Ele é soberano mesmo? Será que essa lei eu devo obedecer ou não? Mas, meus irmãos, o nosso papel é obedecer. O papel de criar e legislar é dele. E ele já deixou bem claro isso. Quando eu decido não cumprir a lei, eu justamente estou dizendo para Deus, olha, como se pudesse ser dito, eu não quero que tu interfira na minha vida. Mas nós vamos observar aqui, e vamos já avançar, de que esse papel de se achar autossuficiente ou independente de Deus, ele deve ser, a cada dia que passa, retirado das nossas vidas. É importante destacar
que Tiago está falando com aqueles que acham que pode olhar para a lei de Deus, julgá-la e desobedecê-la, se fazendo de juízes sobre o que está declarado de forma cristalina na palavra. Não desobedeça a palavra. Mas eu também, meus irmãos, não posso deixar de dizer para vocês que aqui Tiago não está desestimulando aquelas situações em que é necessário uma confrontação honesta. Né? Porque a gente olha assim e diz, não, ele está dizendo que não é para julgar. Percebem como a gente tem que prestar bem atenção no que ele está dizendo que não é para julgar? Ele está dizendo, não julgue a lei. Mas ele diz assim, cuidado. Porque a gente pode abrir aqui um parênteses, não, então se não é para julgar o irmão nem a lei, então nós vamos deixar tudo passar. Não. Há situações em que a confrontação honesta, que serve para edificar uns aos outros, ela é totalmente justificada e respaldada pela palavra. Tá certo? Então, que fique claro aqui. O nosso papel é obedecer e não julgar a lei de Deus. Mas também nós temos o papel, e aí o autor vai falar um pouco depois, mas ele vai falar, olha, tanto a omissão como a comissão também elas são pecados que podem ser chamados à responsabilidade. Não que os outros não sejam, né? Mas pode acontecer isso. Então aqui, meus irmãos, se você passar por situação em que haja a necessidade de confrontar uma pessoa em amor, né? Nosso pastor, ele sempre fala disso, né? Há algumas situações em que a perna manca ela desce mesmo com força, né? Mas há situações em que é preciso falar. Ele não está destacando aqui que não é necessário confrontação honesta, né? Principalmente quando você olha para a lei e percebe a lei de Deus, a lei pura, a lei que edifica, e você percebe que talvez o irmão esteja desobedecendo de forma impertinente, esteja desobedecendo de forma assintosa, inclusive, o que está claro. Não adulterarás. Aí você olha, a lei é clara, aí você olha para o irmão está lá incorrendo nisso. Não, mas a gente não pode julgar. Não é isso. Ele está dizendo aqui para a gente, nesse caso você chama o irmão e vamos conversar. Você está indo de encontro justamente ao que Tiago está falando aqui. Você está julgando aquilo ali e está desobedecendo. Vocês compreendem, né? A palavra é muito clara, não adultere. Aí você olha para aquilo ali e diz assim, não, eu acho que isso aí está incorreto. Eu vou adulterar. Ele está dizendo aqui, não, olha, nesse caso, em amor, você confronta e mostra que ele está indo em desacordo com o que a palavra tem dito e tem mostrado para nós. O fato de olharmos para a palavra e submetermos a ela é muito importante. E se nós percebemos que algum irmão tem transgredido essa palavra, a lei é de Deus. Ela não é nossa. Ela é de Deus. Por ela ser de Deus e por nós termos a obrigação de obedecê-la, nós precisamos conversar e nos ajudar a alinhar novamente o irmão à rota. Tiago está dizendo aqui muito claramente, olha, quando vocês falam mal, vocês transgridem a lei, vocês julgam que aquela lei não precisa ser observada, e isso é complicado, isso é pecado. Aí eu coloquei 2 perguntas ali, eu gosto sempre de fechar com 2 perguntas. Essa primeira parte, então, quanto ao uso da língua, que é justamente, como tenho usado minha língua? Né? O que eu tenho falado? Como é que eu tenho respondido? Será que eu tenho maldito ou tendo comportamentos ou falas maledicentes? E aí a outra pergunta também, tenho desobedecido a palavra? Eu coloquei ali porque a palavra é muito clara, a lei é muito clara, a palavra de Deus é muito clara. E muitas vezes nós temos, por arrogância, por orgulho, né? Ou por presunção de achar que nós podemos julgar aquilo que Deus está nos dizendo ali de forma bem clara, a gente acaba desobedecendo a palavra. Desobedecendo a palavra. E isso é muito perigoso. Isso é perigoso. Então, para essa primeira sessão, que o livro de Tiago está nos alertando no capítulo 4, a gente já pode ficar bem alerta para esses primeiros 2 pontos. Primeiro, olha, cuidado com o que você tem falado, né? Igual a musiquinha lá, né? Cuidado, boquinha, com o que fala, né? Das criancinhas lá que eu aprendi quando é olhinho o que vê. Papai do céu tá olhando lá do céu. Não, mas ele tá aqui com a gente, bem do ladinho.
Tá certo? É isso, né? Cuidado, boquinha com o que fala, olhinho com o que vê. Tem uma musiquinha lá, quando eu era da classinha lá, ensinavam pra gente, né? Mas às vezes nós somos orgulhosos, somos presunçosos, somos arrogantes de achar que podemos deliberadamente desobedecer a palavra de Deus e não colher as consequências da desobediência, né? E aí nós vamos um pouquinho mais para frente. Eu coloquei: a resposta cristã à clara palavra de Deus é a submissão. Essa é a resposta. Não há outra resposta. A palavra fala, ela é clara, se submeta. Mesmo que você tenha que ir de encontro a tudo que você acredita, muitas vezes a quem você ama, às vezes você precisa perder algumas coisas, mas ela é muito profunda nesse sentido. Ela diz: olha, se a palavra te mostra de forma clara, se submeta, não desobedeça. Quantas coisas nas nossas vidas eu poderia ter evitado na minha vida se eu tivesse me submetido claramente e assim, ter respondido de forma rápida ao que a palavra me mostra, o que a palavra me mostrava naquelas situações da minha vida. Mas vamos avançar no texto, e o texto vai agora, nós vamos do verso 13 ao verso 17, ele fez uma divisão diferente ali, mas a gente vai seguir o que ele sugeriu para a gente. Controlando a língua diante de Deus. Então, nós trabalhamos a língua com relação aos irmãos, agora vamos falar um pouco com relação ao nosso Deus. E aí ele vai falar, deixa eu só ler o verso 13. Ouçam agora, vocês que dizem. Tem alguém que tem uma outra tradução aí? O Tiago? Ô Tiago, você vai nos salvar aí com uma outra tradução? Deixa eu ver se a minha aqui também é a minha outra Bíblia. 4:13. Agora prestai atenção. Tem mais alguém? Atendei agora. Aí tem o eia agora, né? É esse que você tem aí? Então atendei, prestem atenção, ouçam. Ele está dizendo assim, abra o ouvido aí, preste atenção, fique ligado. Essa aqui é uma super dica. Ele está dizendo, olha, ouçam agora vocês que dizem. Então, a palavra é muito boa. Por quê? Pode ter várias pessoas aqui. Mas quando ele diz assim, ouçam agora vocês que dizem. Não é todo mundo, não, são alguns. Porque ele vai dizer o que aqueles alguns falavam. Eles falavam o quê? Hoje ou amanhã iremos para esta ou aquela cidade, passaremos um ano lá, faremos negócios e ganharemos dinheiro. Vocês prestaram atenção aí que ele não está falando para todo mundo? Ele está falando para alguns. E esses alguns lá no meio deles estavam justamente dizendo isso aí que ele está falando. Caramba, ficou assim, né? Mas é isso que ele está falando. Olha, alguns de vocês aí estão dizendo, olha, amanhã ou hoje nós iremos para aquela ou essa cidade, passaremos um ano ali, faremos negócio e ganharemos dinheiro. Então, lá a história a gente dá uma vasculhada nela, e ele vai dizer que aquele povo para quem Tiago pregava, para quem Tiago pastoreava, era composto de pessoas que eram negociantes, eram comerciantes, eram homens que eram homens de negócios, né? E aí o que acontecia? Eles realmente tinham essa visão, olha, nós precisamos melhorar nossa vida, nós vamos fazer negócios, vamos viajar para determinada cidade, XYZ, e eles falavam muito disso, e lá nós vamos ganhar muito dinheiro, e nós vamos fazer negócio, e eles diziam, nós vamos amanhã e vamos depois, e eles estavam aqui dizendo uma série de coisas. E ele escutava isso, né? Tiago escutava isso, e aí lá na hora que ele ia lá dar a mensagem dele, ele diz assim, olha, vocês têm falado essas coisas, preste atenção, vocês que têm feito os planos de vocês, independentes de Deus. Preste atenção como vocês têm usado a língua de vocês com relação a Deus, ou diante de Deus. Vocês têm dito, nós vamos fazer uma série de coisas. E isso nos faz lembrar de um texto, agora, salvo engano, se eu não me engano é em Mateus, mas eu depois posso pesquisar melhor, que é como quando ele diz assim, vocês vivem como o pessoal que vivia na época de Noé,
que casavam-se e davam casamento e não se preocupavam com nada. Eles iam vivendo a vida. E esses caras estavam dizendo, não, amanhã nós vamos viajar, amanhã nós vamos, ou hoje mesmo nós sairemos, e nós vamos ganhar dinheiro, nós vamos negociar, e nós vamos viver. E eles estavam dizendo assim, olha, preste atenção você que tem falado isso diante de Deus. Escute, eia, ouça, porque não é bem assim. Não funciona desse jeito. Não funciona dessa forma. E aí Tiago vai dizer qual é a forma que funciona. Ele vai dizer, vocês nem sabem o que lhes acontecerá amanhã. Aquelas pessoas, já no verso 14, aquelas pessoas elas estavam fazendo planos. Elas estavam dizendo o que iam fazer. Mas elas não tinham domínio e controle de nada. Muitas vezes, meus irmãos, nós somos como ateus funcionais. Você conhece o ateu funcional? O cristão sendo um ateu funcional. Olha só. É aquela pessoa que pensa ou presume que pode, por prepotência, definir e dizer que Deus vai fazer ou agir em determinadas áreas da sua vida. Em determinadas áreas ele é ateu. Ele não acredita que Deus possa ajudar ou fazer alguma coisa. Eu vou viajar ano que vem, vou mudar para o Canadá. E eu não conversei com Deus. Eu acho que Deus não precisa participar dessa minha decisão. Eu acredito que, independente do que Ele ache ou pense, ou a vontade dEle, eu quero fazer aquilo. Quando o contrário deveria ser, eu primeiramente submeter a minha vida a Deus e dizer, Deus, conduz a minha vida. Será que é isso realmente que Tu queres para ela? Então, naquela área da minha vida, eu não creio que Deus exista. E aí, aqueles que não creem em Deus são aqueles que se denominam ateus, né? Se denominam ateus. Então, eu sou um ateu em determinadas áreas da minha vida. E isso é muito preocupante. Essas pessoas estavam dessa forma. Elas estavam dizendo, nós vamos fazer e acontecer. E Deus nisso tudo está guardado lá no domingo à noite, lá na igreja. A gente tem que ter muito cuidado quando nós dividimos em departamentos a nossa vida, né? Determinados departamentos Deus não pode, ou a gente acha que Ele não pode estar. E quando nós nem bem nós nos damos conta, Ele está agindo e fazendo a vontade dEle lá e nós estamos achando que podemos controlar. É isso que Ele está dizendo aqui para a gente. Nós, em algumas situações da nossa vida, nós somos prepotentes. Vamos ler só o 16 e o 17. Agora, porém, vocês se vangloriam de suas pretensões. Toda vanglória como essa é maligna. Eu estou tentando acompanhar lá, ele fala o 13, né? Ele conta o 13. Aí ele diz que aqueles caras, eles ainda se vangloriaram do que eles achavam que iam fazer. Eles ainda se achavam assim, puxa, nós vamos fazer acontecer e nós vamos falar muito isso. Vamos falar para todo mundo que a gente vai viajar, que a gente vai ganhar dinheiro, que a gente vai negociar, a gente vai ter muito lucro. E eles ainda contavam vantagem de tudo isso. Eles usavam a língua para fazer aquilo. Eles falavam aquilo. E Tiago está dizendo para eles, cara, vocês não sabem o que vocês estão fazendo. Vocês não sabem o que estão dizendo. Porque o verso 14 vai dizer para vocês não sabem nem, voltando aqui, vocês não sabem nem o que vai acontecer com vocês amanhã. Vocês ficam dizendo que vocês vão fazer e acontecer. Por quê? Porque o ser humano, como a gente falou lá no início, ele acredita e pensa e imagina que ele é autossuficiente e que ele vive independente do nosso Deus. Mas, na verdade, ele está dizendo, olha, vocês não sabem nem o que vai acontecer amanhã. Vocês ficam falando e dizendo e achando que com essa prepotência toda. A prepotência ela faz justamente o que a parábola lá de Lucas fala, do rico louco, né? Não tem a parábola lá do rico louco? O cara estava tão rico que os celeiros que ele tinha não tinham mais o quê? Não tinha mais espaço. Todo mundo conhece, é Lucas 12, 16, 21. Então ele tinha tanta coisa que ele disse, não, eu vou derrubar tudo que eu tenho aqui, vou construir maior ainda, porque eu vou ter mais. E aí o que a palavra vai dizer para a gente? Rapaz, se te pedir a tua alma, né? Hoje à noite, se você morrer, o que vai adiantar você fazer tantos planos? Você está fazendo os seus planos independente de Deus. Às vezes a gente é assim, né?
A gente planeja, mas a gente planeja independente de Deus. Meus irmãos, como diz pelo amor de Deus, não estou dizendo aqui que você tem que viver uma vida de loucura, não é isso. Mas no que você imagina fazer, nos seus intentos, busque a orientação de Deus. Principalmente naquelas situações em que a palavra ela dá instruções claras para a gente. Instruções claras para a gente. Nessas situações, principalmente, todas, mas nessa, observe, busque a Deus. Né? Há muitos aqui que ainda, eu gosto de falar, ainda não casaram, né? Então, casar é bom, é legítimo. Mas observem o que a palavra diz a respeito daquelas pessoas com quem provavelmente vocês irão casar, aqueles que não são casados, ou aquelas pessoas com quem vocês irão fazer negócios, fazer uma parceria. Prestem muita atenção ao que a Bíblia diz a respeito daquilo. Não vão tomando as decisões como aquele pessoal de Noé. Eles iam vivendo e não iam observando que Deus está no comando, como esses irmãos aqui de Tiago. E muitas vezes eles iam de encontro justamente a tudo que a palavra falava. E aí o Tiago vai dizer para a gente, vocês não sabem nem o que vai acontecer com vocês amanhã. Para a gente dar continuidade, Provérbio 27:1, por favor, quem puder abrir. Eu estou tentando, porque ele faz uma mescla entre o verso 13, o verso 16, o verso 17 e o verso 14. Provérbio 27:1, tá? Já ali naquele reconhecendo a limitação e a brevidade da vida. Não se gabe do dia de amanhã, pois você não sabe o que este ou aquele dia poderá trazer. Então, não se gabe do dia de amanhã. Vocês percebem que o verso 16 é justamente isso? O verso 16 aqui de Tiago. Agora, porém, vocês se vangloriam das suas pretensões. E ele está dizendo, não se gabe do dia de amanhã. Não ache que estamos... Porque o 13, ele vai dizer, hoje ou amanhã iremos para aquela cidade, passaremos ali, faremos negócio e ganharemos dinheiro. Eles já estavam se gabando, nós vamos chegar lá, nós vamos fazer e acontecer. E a palavra está dizendo totalmente o contrário. Não se gabe do dia de amanhã. Porque você sabe que este ou aquele dia pode... Você não sabe o que vai acontecer lá. Mas submeta o que você entende, o que você quer para a sua vida, à vontade de Deus. Ele sim está no comando e é o que a gente vai observar. A gente não pode gastar a nossa vida somente com aquelas pretensões que nós temos ou que nós achamos que são boas para nós. O certo é não desperdiçar a nossa vida dessa forma, mas sim colocar tudo que a gente quer nas mãos do nosso Deus. Porque é esse Deus que comanda todas as coisas. O verso 14, ele vai justamente falar isso. Vocês nem sabem o que lhes acontecerá amanhã. O que é a sua vida? Vocês são como a neblina que aparece por um pouco de tempo e depois se dissipa. Ele está dizendo para a gente, olha, a vida de vocês é muito, muito passageira, é muito efêmera. É como se fosse uma neblina, né? Que nem bem... aconteceu, deu um vento, ela já vai. É breve. Salvo engano é Davi, ou em um dos salmos ou dos provérbios, vai dizer, olha, é 70 anos. A partir daí, é o quê? É canseira. Eu imagino, agora em setembro tenho a oportunidade de visitar meu pai, e o meu pai vai fazer 90 anos. Então já está aí com 20 anos de lucro nos 70, né? Mas eu observo que há 20 anos atrás, ele levava uma vida bem diferente do que ele leva hoje com 90. E graças a Deus, ele tem uma vida saudável, dentro das suas limitações. Né? Mas eu percebo que, assim, quando a gente fala de 20 anos, parece muito tempo, né? Mas é um pouco de tempo. 90 anos parece também muito tempo. A minha avó viveu 99. Eu tenho um tio com 93. Tenho uma outra tia que morreu com 101. Então eu estou pensando aí que se eu chegar ali nos 70, estou... Né? Mas isso tem a ver com o nosso Deus.
Ele está dizendo aqui, programe a sua vida, coloque a sua vida debaixo do comando de Deus. Porque a vida, ela é o quê? Ela é passageira. Ela se dissipa como uma neblina. E nessa caminhada, as escolhas feitas, segundo o que Deus tem para nós, elas com certeza, elas são escolhas corretas. Porque a Bíblia e a palavra nos diz isso. Agora, aquelas escolhas que nós fazemos pela nossa autossuficiência e ainda nos vangloriamos disso, essa vanglória, ela é mundana, ela é errada. Eu não estou dizendo, meus irmãos, que há situações em que nós devemos nos vangloriar por ter um Deus, naquela situação em que Ele nos dá uma vitória, nos sustenta durante um deserto, durante uma situação difícil. Essa é uma glória que ela é válida. Mas essa glória que é uma pretensão de acharmos que somos autossuficientes, ela é mundana, ela é ruim. Meus irmãos, a palavra de Deus, a gente tem observado a cada dia, ela é rica demais. Em 6 versículos nós temos aprendido o quanto nós precisamos nos submeter a ela e conhecê-la. O devocional dessa semana, ele bateu e falou muito a respeito disso. Essa semana passada, do quanto nós precisamos conhecer da palavra, para que nós nos posicionemos diante do mundo. Lembra lá do mundo, do verso 4, né? Quando nós começamos quem sabe, desenvolver uma amizade com o mundo, nós possamos nos manifestar e nos posicionar. E quando esse mundo vem contra nós, com armadilhas, com tentação, como também nós precisamos nos posicionar diante disso. Jesus, em todas as situações em que ele foi tentado, ele usou a palavra de Deus. Tiago está aqui admoestando e falando com aquele povo, usando a palavra. Que naquela época, o pastor sempre não tinha essa composição e essa facilidade que nós temos hoje. Então, a gente precisa fazer esse destaque aqui. Invista tempo com a palavra justamente para que esse tempo, essa neblina que a gente passe aqui, essa passagem, essa coisa que é efêmera, ela que é a vida, né? A gente sabe que ela é um suspiro, né? A gente sabe disso. Tem um amigo e ele eu acho que é bem sábio que ele diz, rapaz, a vida é um piscar de olhos diante da eternidade. Aí, e o pastor, sem exagero, ele se fala, não, quando nós já tivermos há 200 milhões de anos na eternidade. Eu falei, cara, 200 milhões de anos, é eterno. Essa vida, ela é passageira, ela é efêmera, ela é pueril. Mas a eternidade é eterna, é para sempre. Não acaba. Mas muito do que a gente colher nessa neblina que a gente tem aqui vai depender de nós obedecermos e nos submetermos a Deus. Tiago está falando isso para aqueles homens. Entregando nossas vidas e planos aos cuidados do Senhor. Então você percebe que há um link entre o verso 13, o verso 16 e o verso 17. E agora ele evolui e fala do verso 14, em que a gente reconhece que a nossa autossuficiência não adianta de nada. Porque a gente pode se gabar, falar, mas Deus continua sendo o juiz e o legislador, ele está no controle, o soberano sobre tudo. E no verso 15, já partindo para o final, nós precisamos entregar nossa vida e nossos planos ao cuidado do Senhor. Verso 15, ao invés deveriam dizer, se o Senhor quiser, viveremos e faremos isto ou aquilo. É o grande ponto. Deus é quem vai definir. Não tem outra solução. É Deus que vai dizer se aquilo vai ou não acontecer. Mas não adianta. Você pode lutar, você pode espernear, você pode dar cambalhota, mas é se Deus quiser. Se Ele não quiser, não vai acontecer. E nós seremos gratos da mesma forma. E é muito vão quando nós buscamos alguma coisa sem a bênção e a direção de Deus. É vão, não tem valor. Como eu falei, há coisas que são legítimas. O pastor sempre fala disso, né? Há coisas que são legítimas, mas que quando nós buscamos da forma que Deus nos diz que é para buscar, não da forma que nós achamos que devemos buscar. E quando nós buscamos essas situações, essas bênçãos, elas muitas vezes elas se transformam em
maldição. Muitas vezes, eu quero casar. E aí eu vou casar de qualquer jeito. Uma coisa que era muito boa, uma coisa que era para ser uma coisa maravilhosa, acaba se tornando um momento terrível na vida dos cristãos. Conheço conheço, inclusive, assim, uma pessoa bem próxima que passa por uma situação dessa. Por desejar tanto uma coisa, ela não olhou para o que a palavra deixava claro para ela. E hoje as consequências têm sido muito difíceis na vida daquela irmã. Então, assim, muita atenção, muita atenção. A vontade de Deus, ela é soberana. E ir de encontro à vontade de Deus, demonstrada na palavra, que é o quê? 119, Salmo sempre, é a luz para o meu caminho, né? É a lâmpada que vai iluminando o meu pé. É complicado e pode trazer consequências terríveis para a minha vida. Na verdade, meus irmãos, a gente não deve ficar, eu acredito nisso, a gente não deve ficar paralisado, né? Parado, né? Não, agora eu vou esperar. Não é isso. Mas nos passos que nós formos dando, nós entendermos e termos a certeza de que o nosso Deus está orientando tudo isso. Ele está no comando de tudo isso. Submetendo sempre o que a gente deseja, os nossos sonhos, ao que Deus tem preparado para nós. E isso, meus irmãos, requer consagração, requer colocar os nossos projetos na mão dele, requer colocar o nosso futuro nas mãos dele, requer planejamento para que a gente possa olhar e, quem sabe, evitar problemas, evitar dívidas, evitar desilusões, com planejamento, olhando claramente. É isso que eu falo, mas a Bíblia é muito, muito boa por causa disso. Lucas vai falar sobre planejamento. Vocês lembram disso? Quem é um rei que vai para a guerra, não é isso? E não, pelo menos, não confere quantos carros tem? Ou quem é aquele que vai construir alguma coisa e pelo menos não olha para ver se vai ter condições de levantar aquele prédio? Ele está dizendo justamente isso. Olhe para a vida e submeta-se à vontade do Deus soberano que está dizendo planeje, mas planeje dentro do que a Bíblia fala claramente. Não tome, não haja por impulso. É isso que ele está dizendo para a gente, planeje, mas planeje dentro do que Deus está dizendo. É isso, meus irmãos. Mas a gente desconhece muitas vezes o que a palavra diz para a gente, de forma clara, lembra? E a gente prefere tomar as decisões de qualquer forma. E há também um outro ponto, que pode ser que os nossos planos não estejam dentro dos propósitos que Deus tem para a nossa vida. Há essa situação também. A gente pode planejar coisas boas, mas aquilo pode ser que não esteja dentro do que Deus tem planejado para a minha vida. E eu também tenho que dar graças e entender que a minha vida continua dentro do comando e da direção do nosso Deus. Aí eu coloquei ali as perguntinhas que eu sempre faço para mim, né? Como eu tenho planejado a minha vida? Será que eu tenho sido prepotente? Será que eu tenho sido autossuficiente? Né? Será que eu tenho agido com arrogância? Será que eu tenho feito como aqueles irmãos, né? Presunçosos, né? Pretensiosos, inclusive, dizendo que iam fazer e acontecer, e na verdade eles precisavam depender de Deus. Tenho ignorado Deus com relação à minha decisões, com relação às minhas decisões e planos? Será que eu tenho ignorado? Tenho deixado Deus, como eu falei? Será que eu não tenho desenvolvido aquele meu lado ateu funcional? Algumas áreas Deus está comigo, outras áreas eu não quero que Ele esteja. A gente tem que ficar muito ligado nessas coisas. De achar que nós podemos viver independente de Deus. Autossuficientes. Esses irmãos aqui estavam, alguns deles, né, como a gente falou, estavam fazendo esse tipo de coisa. E Tiago vem de forma bem dura dizer, olha, o que vocês são? O que vocês são para vocês acharem que podem viver dessa forma? E aí, para finalizar, o verso 17, ele vai falar para a gente, pensem nisso, né? Pensem nisso.
O 16. Agora, porém, vocês se vangloriam de suas pretensões, foi o que a gente falou. Toda vanglória como essa é maligna. Pensem nisso, pois quem sabe que deve fazer o bem e não o faz, comete pecado. Quem sabe que deve fazer o bem e não o faz, comete pecado. Se alguém souber que uma coisa está errada, continua fazendo-a, peca. Para a gente fechar, meus irmãos, eu quero pensar um pouco no verso 17. Eu sei o que é para eu fazer, mas mesmo assim eu não faço. Eu estou indo de encontro à lei de Deus. Eu estou indo de encontro ao que Ele me diz. Há advertências, desde lá do verso 1, né, já que nós estamos fechando o capítulo 4, sobre o viver e o proceder dentro da igreja e o como você desenvolver maturidade cristã. Ele vai nos dando alertas, ele vai nos mostrando o que nós devemos pedir e como devemos pedir. Ele vai dizendo lá no final que nós precisamos, no segundo trecho, que nós precisamos viver uma vida de humilhação, uma vida de submissão a Deus. E no final da pregação, eu acredito que ele estava pregando, no final da pregação ele faz um alerta. Parem um pouco. Verso 17. Pensem em tudo isso que foi falado. E aí eu levo vocês, releiam o capítulo 4. Pensem em tudo isso que foi falado para vocês aqui. Pensem em tudo isso. Agora vocês sabem o que vocês devem fazer. Resistir ao diabo, submeter a Deus. Vocês precisam parar de falar mal dos outros ou dos irmãos. Vocês, deixem de ser pretensiosos, presunçosos, orgulhosos, achando que a vida de vocês está no comando de vocês. Prestem atenção, porque inclusive vocês falam tudo isso e vocês ainda se vangloriam de tudo isso. Fiquem alertas. E aí ele vai e diz assim, submeta-se à vontade de Deus e diga, se Deus quiser que isso aconteça, isso irá acontecer. Se não, está nas mãos dele. Então, o capítulo 4, ele avisa e vai desenrolando para nós que a nossa vida precisa ser definida e delineada pela palavra de Deus. E aí no final ele bate o martelo, ele diz, olha, vocês agora já sabem o que é para fazer. Vocês já sabem o que é para fazer. Mas se vocês não fizerem, vocês também já sabem que vocês estão pecando. Em algumas situações a gente sabe o que é para fazer. A gente é advertido. A gente tem a verdade diante dos nossos olhos. E nós, muitas vezes, preferimos não fazer o que está claro. E nós, em algumas situações da vida, nós persistimos naquele hábito de desobedecer a Deus. De não observar o que Ele tem para nós. O capítulo 4 de Tiago, meus irmãos, é uma lição para a igreja de hoje, para mim, para qualquer um. Para que a nossa vida seja pautada e direcionada pelo que a palavra de Deus diz a nós. Tiago vai caminhando com aqueles irmãos, mostrando para eles que há uma centralidade na palavra. A centralidade da palavra é Deus e a nossa centralidade deve ser a palavra. Olhar para ela e tentar obedecê-la de forma sem questionamentos, né? Sem questionamentos. O aprendizado de hoje, e isso foi muito destacado para a minha vida, é que o meu futuro, o futuro de qualquer um, está nas mãos do nosso Deus. Independente do que eu acho, do que eu pense, se eu não me submeter a isso, eu realmente estou sendo rebelde, insubmisso, e eu continuo fazendo o que ele diz que não é para fazer. Eu continuo pecando, porque eu já sei o que é para fazer. Que nós possamos lembrar sempre disso. Sempre, sempre, sempre disso. Nos submetamos à palavra de Deus. Observemos o que ela tem para falar. Se você observar e prestar atenção, nós passamos por 6 versículos. 6 versículos, do 11 ao 17. E do 11 ao 17, Tiago dá instruções para nós hoje. Para nós hoje.
que nós possamos usar a nossa língua, que nós possamos usar os nossos planos e submetê-los todos ao nosso Deus, que é soberano. E que isso seja evidente na nossa vida e na vida da nossa igreja. O chamado de Tiago aqui é bem claro. É bem claro. Que a gente possa continuar percebendo a cada dia o quanto é importante obedecermos à palavra de Deus. Amém? Vamos orar? Deus, muito obrigado, Pai, porque Tu nos dá a Tua palavra, que é viva, é eficaz, ela é a lâmpada para os nossos pés, Senhor. Que hoje, ó Deus, e a cada dia nós possamos nos aproximar mais de Ti através dela, Senhor. Que nós possamos nos parecer mais contigo, ó Deus. Porque quando nós somos mais semelhantes a Ti, nós estamos mais próximos da Tua palavra, Pai. Quanto mais semelhantes a Ti somos, mais próximos de Ti estamos, Senhor. E com certeza, ó Deus, quanto mais diferentes somos de Ti, nós estamos distantes e distantes de Ti, Pai. Olha por nós, ó Deus, olha pela Tua igreja, olha pela nossa comunidade, Pai. Te peço, ó Deus, e não há como não pedir que Tu esteja olhando para aqueles irmãos da nossa igreja que estão passando por enfermidades, Pai. Tu possas, ó Deus, no Teu amor, na Tua misericórdia, ó Deus, trazer a cura, ó Pai, a cada um que está doente. Tu possas, ó Deus, também agir na vida espiritual daqueles também, ó Deus eterno, que passam por momentos de dificuldade, ó Pai, na sua vida espiritual, para que eles possam, ó Deus eterno, buscar cada dia mais a Tua santa, a Tua reta, a Tua régua, ó Deus, que é a Tua palavra para nós, ó Pai. Continua, ó Deus, olhando pela nossa igreja, continua nos guardando no dia de hoje, continua, ó Deus, protegendo cada irmão. Esse, ó Deus, é o pedido e essa é a nossa oração, Senhor, nessa manhã, em nome de Jesus. Amém.